banca super top, né? Uma banca de luxo aqui com o professor Cláudio Simon Rutz, que já é uma figura da própria história da psicologia já no Brasil, né? E muito nos honra aqui com a sua presença mais uma vez. E a professora Marcela, né? Uma professora eminente aí das Minas Gerais, né? Universidade Federal de Minas Gerais, também muito nos honra aqui, né, com a sua presença, tem se destacado muito aí como uma grande pesquisadora. Muito obrigado aos dois. Vamos dar início, então, à apresentação da Isabela. Isabela, tu terás aí uns 25 minutos, em média, né, para fazer a tua apresentação, e depois, então, como é de praxe, passaremos a palavra aos professores arguidores. Tá bom? Isabela, tá bom. Boa sorte. Muito obrigada, professor. Pode começar. Já está aparecendo a minha tela? Não consigo ver vocês. Está aparecendo a tua tela, mas ainda está com as telas da plataforma, né? Certo. Então, deixa eu... Ainda não está o teu PowerPoint. Ok. E agora? Agora sim. Certo. Então, eu não sei se a minha câmera desligou, porque tem esse costume, né? Primeiramente, bom dia a todos que estão aqui. Primeiro, quero agradecer ao professor Cláudio Rutz, à professora Marcela, por terem aceitado o convite e estarem presentes aqui nessa defesa. Também ao professor Hernandes, por sua orientação. Também agradecer a Clarissa, né, que foi a minha parceira do estudo 1 de revisão dessa dissertação. Bom, eu vou seguir esse sumário aqui para poder fazer a apresentação dos três estudos e, no final, fazendo as considerações finais. O modelo teórico, a base dessa dissertação é o CMBP, né, de Hewitt e colaboradores, é o modelo abrangente do comportamento perfeccionista. Então, para esses autores, o perfeccionismo é um construto multidimensional, que envolvem padrões elevados de desempenho e esforços para evitar erros e fracassos, acompanhados de avaliação extremamente crítica do próprio comportamento. Esse estilo de personalidade, eles entendem, né, o perfeccionismo como estilo de personalidade multifacetado e multinível, composto por componentes do traço, componentes intrapessoais e componentes interpessoais. O componente do traço é composto pelas dimensões perfeccionismo auto-orientado, orientado para os outros e socialmente prescrita. E as motivações e as exigências de perfeição vão mudar em cada uma dessas dimensões. E os componentes intrapessoais, que são as cognições perfeccionistas, que envolvem os pensamentos ruminativos acerca do alcance ou não desses padrões de perfeição. E o componente interpessoal, que é a autoapresentação perfeccionista, que é a variável principal dessa dissertação, que é uma dimensão composta por 3 facetas: a autopromoção, que envolve a necessidade de promover impressões de perfeição para os outros, através do comportamento e fala, e também a ocultação da imperfeição, que seria a evitação de comportamentos que sejam percebidos pelos outros como imperfeitos, e a não revelação da imperfeição, que envolve não falar sobre imperfeições percebidas em si mesmo para os outros, com medo de avaliação negativa. Esses componentes, eles são, embora eles sejam sobrepostos e interativos, cada um deles tem aspectos individuais. Não? O componente de traço, por exemplo, envolve a necessidade de ser perfeito, enquanto os componentes interpessoais envolvem a necessidade de parecer perfeito. Para avaliar as facetas da autoapresentação perfeccionista, Hewitt e colaboradores em 2003 desenvolveram a Perfectionist Self-Presentation Scale, que é a escala que nós adaptamos também, é uma escala de 27 itens que avaliam essas 3 dimensões.
A autoapresentação perfeccionista é um estilo interpessoal, né, ou seja, a expressão pública do comportamento perfeccionista, que vai envolver dois esforços principais, que é de proclamar ativamente as imperfeições e esforços para evitar impressões de imperfeições nos relacionamentos interpessoal. Geralmente, as pessoas com esse estilo vão apresentar sentimentos de desconexão social e alienação, que seria o oposto daquilo que elas buscam quando tem esse estilo, né? Que seria a valorização e a aceitação nos relacionamentos interpessoais. Bom, as evidências têm apontado, né, a associação da autoapresentação com diferentes desfechos negativos em saúde, sendo eles, um deles, por exemplo, a insatisfação com a imagem corporal. Então, como esse estilo interpessoal envolve apresentações inautênticas de si, o perfeccionista e alguns estudos têm apresentado isso, né, que ele pode ver na imagem corporal um meio para atingir essa aceitação social, né, para ser aceito pelos outros. Mas o que tem apontado os estudos é que essa associação, na verdade, vai gerar insatisfação e distorção da imagem corporal. Por outro lado, a autocompaixão, né, que envolve a compreensão de que as inadequações e fracassos fazem parte da experiência humana, níveis dessa dimensão estão associados a menores níveis de autoapresentação e também uma satisfação com a imagem corporal, né? Então, alguns estudos têm apresentado a relação entre essas variáveis, né, e tem sido evidenciada empiricamente, mas ainda não conseguimos identificar estudos que viessem a trazer essas três variáveis juntas, né? Então, por isso, o objetivo dessa dissertação foi investigar a relação da autoapresentação perfeccionista, imagem corporal e o efeito mediador da autocompaixão em uma amostra de universitários do Rio de Janeiro, e nós realizamos 3 estudos. O primeiro deles, uma revisão sistemática sobre as propriedades psicométricas da PSPS, né? Então, nós focamos aqui nas evidências de validade baseadas na estrutura interna e na relação com medidas externas. Nós fizemos buscas prévias no Prospero, né, que é uma base para registro de revisões, para evitar duplicações futuras, né, e aí nós temos o número de registro dessa revisão, a redação seguiu o modelo Prisma, nós seguimos também alguns critérios de elegibilidade, de inclusão e exclusão, sendo estudos publicados a partir de 2003, estudos empíricos psicométricos, e estudos que apresentaram evidência de validade e fidedignidade dos instrumentos, e também aqueles que foram revisados por pares, né? Nós não consideramos a literatura cinzenta, nem estudos que traziam dados sobre as evidências de validade, mas que não mencionaram de que forma eles chegaram naqueles resultados. Né, as buscas foram realizadas em 11 bases de dados diferentes, o termo de busca foi o próprio nome da escala, entre aspas. A coleta ocorreu durante o mês de abril por 2 pesquisadoras de forma pareada e independente, e a discussão de possíveis discordâncias teve a participação de um terceiro pesquisador. Então, a análise de dados seguiram essas 3 etapas, e foram consideradas as evidências baseadas na estrutura interna e na relação com medidas externas, conforme os estandes da EPA. Bom, nós identificamos 276 estudos, e após a triagem, 6 estudos foram considerados, né, incluídos para essa revisão. Os estudos ocorreram entre 2003 e 2018, né, sendo de 2003 publicado na revista com maior fator de impacto, e o estudo com amostras russas na revista com menor de fator, sendo 2 não apresentaram esse dado, né? Nas análises realizadas foram feitas CPs, AFEs, AFCs, e dentre esses modelos testados, com amostras da Coreia do Sul, apresentou índices sofríveis ao modelo, né? Que apresentou uma falha no modelo testado, e a estrutura de 3 fatores foi confirmada nos 3 estudos, porém, a forma como os itens carregaram em alguns fatores se deu de forma diferenciada, né? E também a versão nessas amostras da China e também da Coreia do Sul tiveram algumas exclusões de itens devido às cargas fatoriais.
Né, sobre a questão da confiabilidade da medida, né, as duas escalas, ocultação e não revelação, apresentaram valores abaixo de 0,70, né, que seria um ponto de corte estabelecido por Herr Júnior, e apresentando confiabilidade abaixo do que seria esperado. Nas evidências baseadas nas relações com medidas externas, todos os estudos apresentaram dados sobre as evidências de validade, todos apresentaram dados sobre validade convergente e 3 deles em relação à validade de critério e somente o estudo de desenvolvimento da escala de validade discriminante. Eu destaquei aqui os coeficientes de correlação moderados, né? Então, eles variaram de 0,40 a 0,66 para a validade convergente preditiva e 0,29 a 0,38 para a validade discriminante, no caso, correlações negativas, todas significativas. E alguns instrumentos, né, que tiveram essas correlações moderadas, que avaliaram automonitoramento, afeto negativo, autoconsciência, ansiedade, narcisismo, autoestima e o próprio perfeccionismo, no caso, o componente traço. A estrutura das 3 dimensões foi identificada nos 6 estudos, de forma geral, né? A gente viu que ocorreu uma variação do carregamento dos itens em relação às dimensões latentes, né? Evidenciando, assim, que há divergências quanto à estrutura interna da PSPS, né? Em relação às análises de estatística, né, constatou, por exemplo, o uso da ACP, o que seria ideal seria uma FE, porque a ACP ela tende a superestimar as cargas fatoriais e não faz distinção entre os tipos de variância. Né? De forma geral, os índices de ajuste foram aceitáveis, exceto no estudo realizado na Coreia do Sul. Né? A subescala autopromoção perfeccionista apresentou uma consistência interna adequada, porém, as outras 2 escalas ficou abaixo do esperado nos estudos realizados na Itália, na China e na Rússia. Em relação à estabilidade temporal, nós vimos ali na tabela que os coeficientes indicaram uma forte correlação para a PSPS de acordo com os scores obtidos, né? As evidências de validade baseadas na relação com medidas externas, né, foram correlações de magnitude moderada, de acordo com o Downsy Rate, né, de 0,40 a 0,60. Em relação às limitações, né, o número de publicações incluídas, apesar da quantidade existente, o conteúdo na íntegra foram contemplados. Nós tivemos outros estudos que, embora nós realizamos com data, enfim, não foi possível acessar o conteúdo desses estudos. O estudo não contou com a verificação da literatura cinzenta e não foram apresentadas informações em relação aos outros 3 tipos de variáveis de validade dos estandes, porque, de certa forma, alguns estudos não trouxeram esse tipo de informação ou as informações eram insuficientes para ser categorizadas aqui na revisão. Em realizações futuras, né, nós sugerimos a inclusão da literatura cinzenta e também dados sobre esses outros tipos de evidências de validade que não foram contempladas aqui. No estudo 2, nós realizamos a adaptação transcultural da PSPS para o português brasileiro e nós examinamos as propriedades psicométricas da medida. Primeiro, nós realizamos as questões de procedimentos de tradução e retrotradução, e para a validade de conteúdo, nós utilizamos o CVC proposto por Hernandes Nieto, então, ajustes aceitáveis acima de 0,80. O CVC foi avaliado por 5 juízes, né, doutores e mestres pesquisadores na área de perfeccionismo e psicometria, realizaram quanto à clareza da linguagem, pertinência prática e relevância teórica. O CVC total para a clareza foi de 0,95, 0,98 para relevância teórica e 0,98 para pertinência prática. Os itens, de forma geral, apresentaram CVCs individuais entre 0,84 e 0,1. Também foi feito capa de flies, que é o grau de concordância do juiz acerca da classificação dos itens nas dimensões. A concordância foi moderada e significativa. E, por fim, o instrumento foi avaliado pelo público-alvo, que seriam universitários, que verificaram a legibilidade e compreensão dos itens da PSPS. Participaram todos aqueles que concordaram com o TCLE, esse é um número
né, de registro, de aprovação do projeto no Comitê de Ética e Pesquisa. Então, ao todo, foram 708 universitários, a maioria do sexo feminino, solteiros, estudantes de graduação e da área biomédica. Os instrumentos utilizados na PSPS após aqueles procedimentos, e também a PAPS, que é uma escala que avalia o perfeccionismo relacionado à aparência física, para fazer a questão da validade baseada nas relações com medidas externas. As análises de dados foram feitas estatísticas descritivas e também análises fatoriais confirmatórias no ambiente de modelagem de equações estruturais, com base nos coeficientes, no coeficiente de normalidade e também na assimetria e na curtose, revelou uma certa normalidade dos dados, né? Mas não uma violação extrema, né, da normalidade, mas nós consideramos o método de estimação robusta, o RDWLS. Nós fizemos as análises no JASP, versão 016, foram testados modelos unidimensionais de 3 fatores oblíquos e hierárquico e bifatorial. Nós consideramos esses índices de ajustes de acordo com os pontos de corte. Também foram verificados os pesos fatoriais abaixo de 0,50, né, que são candidatos à exclusão, e acima de 0,50, que indicam a confiabilidade individual adequada. Também foram verificadas validade convergente discriminante dos fatores por meio da variância média extraída e também por meio do quadrado das correlações das variâncias, né? E também o método HTMT de Hensler. A consistência interna foi verificada pelo alfa de Combrick, ômega de McDonald e confiabilidade composta. Também foram feitas análises fatoriais multigrupo, né, para verificar a invariância do instrumento em relação ao sexo, e também IES pública e privada. Né? Também as evidências baseadas nas relações com medidas externas, nós fizemos análise de correlações bivariadas. Bom, nos resultados, nós primeiros testamos o modelo de Hewitt, que foi o de 27 itens, e aí após a questão das cargas fatoriais, nós excluímos aqueles com cargas menores que 0,50 e nós ficamos com esse modelo, né, de 3 fatores de 17 itens. De forma geral, os índices de ajuste do modelo foram de razoáveis a muito bons, né, sendo esse em destaque aquele que apresentou os melhores índices. Mas aí, à frente eu vou falar sobre a validade discriminante. Em relação a essa validade discriminante, nós resolvemos testar o modelo bifator, mas não houve uma melhora tão significativa, e nós também realizamos o cálculo dos índices bifatoriais, né, o SCVC, o PUC e o ômega hierárquico, né, e com base nesses valores obtidos, mesmo com alguns indicativos de multifatorialidade, nós optamos por considerar como uma medida unidimensional. E aqui nessa tabela, aqui abaixo em negrito, nós temos os valores que indicaram uma validade convergente parcial, né, ficaram abaixo de 0,50, e aqui na validade discriminante, né, a discriminação dos fatores, nós podemos ver que o 0,34 e o 0,29 ficaram abaixo, né, então mostra que esses fatores eles não se discriminam entre si, e o HTMT, né, mostra que também é um valor acima, nós consideramos o ponto de corte 0,85, que mostra também que não há diferença entre o fator 2 e o 3. Outra questão também foi em relação à consistência interna da escala não revelação da imperfeição, que ficou abaixo do que seria adequado. Esses foram alguns motivos também que nos levaram a fazer a análise do modelo bifator e, posteriormente, aceitar a unidimensionalidade da medida, o qual teve bons índices de consistência interna, né, todos de 0,90. Em relação à questão da invariância, né, nos modelos testados, as diferenças estão dentro do ponto de corte que nós seguimos e os índices de ajuste permaneceram bons, então a escala demonstrou a invariância configural métrica e escalar, né? Então, mostrando que a PSPS é uma medida equivalente para homens e mulheres e também estudantes de instituições públicas e privadas. Em relação à validade com medidas externas, né, nós vemos que os fatores
da PAPS se correlacionaram aqui com o fator unidimensional da PSPS, correlações moderadas e significativas. Bom, a PSPS apresentou evidente validade de conteúdo satisfatória, os resultados indicam que a PSPS é melhor representada como uma medida unidimensional. Ela mostrou invariância em relação ao sexo e também aos universitários de instituições públicas e privadas, e também o score global da PSPS se correlacionou de forma positiva e significativa com a PAPS, com magnitude moderada, indicando evidente validade convergente. Algumas limitações nós devemos considerar, que a amostra composta por universitários do Rio de Janeiro, que não representa, não é representativa da população brasileira, então é preciso ter cuidado com generalizações. E em relação também à validade baseada nas relações com medidas externas, que é preciso ter cautela, porque a PAPS tem pouca fundamentação teórica. No estudo 3, nós realizamos a mediação da autocompaixão na relação entre autoapresentação perfeccionista e imagem corporal, né? Então, nós consideramos a mesma amostra apresentada no estudo 2 e utilizamos os instrumentos, né, que vão mensurar a autocompaixão e também a satisfação com a imagem corporal. Né, no instrumento de autocompaixão, nós utilizamos a versão reduzida, né, então a versão com score global, e também na EASIC nós utilizamos também uma versão de 19 itens ao invés de 26, e também consideramos o score global. Foram realizadas as análises no SPSS, a versão 26, análise de estatística descritiva, e o teste T, por conta da questão da normalidade, nós utilizamos, né, com a amostra de bootstrap em 1.000 reamostragens, 95% com intervalo de confiança BCA. Nós fizemos correlações bivariadas de Pearson e a análise de regressão linear múltipla por meio do macro process PSS, a versão 4.2 de Reis, e nós utilizamos o modelo 4 de mediação simples, com intervalo de confiança estimada em 5.000 reamostragens de bootstrapping e C de 95% para examinar a significância do efeito indireto. Nos resultados, nós vemos aqui os scores das variáveis não tinham distribuição normal, de acordo com os testes de Kolmogorov, Smyrna e Shapiro-Wilk, então, por isso, o teste T de bootstrap. Então, com base nesses valores aqui e os tamanhos de efeito irrisórios, nós constatamos que não há diferença, né, nos scores de estudantes de universidade pública e privada, então nós consideramos a amostra como um todo. Nas correlações bivariadas, todas foram significativas, então a autoapresentação se correlacionou negativamente com a autocompaixão e também com a satisfação com a imagem corporal. Por último, a autocompaixão também se associou de forma positiva com a satisfação com a imagem corporal. Nesse caso da imagem corporal, nós estamos considerando a nível de satisfação. Os resultados da mediação, nós apontamos, destacamos aqui em relação ao efeito direto da autoapresentação sobre a satisfação com a imagem corporal, que foi controlado pela autocompaixão, que não foi significativo. De acordo com o Reis, quando isso acontece, nós podemos pensar em uma mediação completa, né? Todos os outros foram significativos, então nós observamos que esse efeito total aqui da autoapresentação na satisfação com a imagem corporal, ele caiu, né? Aqui num efeito C', que é o efeito direto, né? E essa razão entre o efeito direto e o efeito total indica que a mediação da autocompaixão foi de aproximadamente 83,26% na relação entre a autoapresentação perfeccionista e imagem corporal em estudantes universitários. Esses resultados, eles revelam que níveis de autoapresentação e satisfação com a imagem corporal e universitários não diferiram entre si, de acordo com o teste T, né, os scores desses estudantes, e a relação da autoapresentação perfeccionista com a imagem corporal, no caso, a nível de satisfação, foi mediada pela autocompaixão, sugerindo que níveis elevados de autoapresentação estão relacionados a menores níveis de autocompaixão e maiores níveis de autoapresentação estão associados a uma menor satisfação com a imagem corporal.
Então, essas descobertas estão em conformidade com alguns estudos que indicam que a autocompaixão ela atenua os níveis de autoapresentação, desempenhando um papel importante na promoção de saúde mental, principalmente no nível de satisfação com a imagem corporal. Nesse estudo, nós também devemos considerar as limitações, né, que é um estudo transversal, com amostra majoritariamente do sexo feminino, composto por universitários de rede pública e privada do Rio de Janeiro. Em estudos futuros, nós sugerimos considerar as amostras diversificadas para replicar o modelo de mediação, como também verificar a associação da autoapresentação perfeccionista com outras variáveis, né? Então, a presente dissertação, ela traz uma importante contribuição acerca do traço perfeccionista, né? A autoapresentação, primeiro na clarificação do construto para fomentar discussões futuras, né? E também pesquisas, né? E traz um arcabouço teórico a respeito das propriedades psicométricas da medida, e também por dispor a versão adaptada da PSPS para o português brasileiro e o fornecimento de evidências de validade satisfatórias com scores de universitários brasileiros. Em terceiro lugar, né, por apresentar evidências empíricas com a amostra brasileira sobre o efeito mediador da autocompaixão na relação entre a autoapresentação perfeccionista e os níveis de satisfação com a imagem corporal. Aqui nós temos algumas referências. Muito obrigada. Deixa eu voltar aqui. Obrigado, Isabela, pela sua apresentação. Vamos, então, já de imediato pedir ao professor Cláudio que faça as suas considerações, as suas arguições e fique à vontade para realizar essa tarefa. Por favor, professor Cláudio. Inicialmente, eu gostaria de agradecer muito esse convite para participar dessa banca. Realmente é um trabalho muito, muito interessante e é bom rever aí algumas pessoas aí, que José Hernandes, né, que há anos a gente não se vê, eu acho, né? Mas, enfim, aqui nós temos aqui uma situação que, assim, quando se tem um bom orientador, não tem realmente erros na tese de apresentação. Então, é um trabalho realmente muito bom, Isabela. Parabéns pelo trabalho. Eu acho que é uma contribuição bastante importante, porque você está trazendo dados novos. Nós não temos no país esses instrumentos validados, não é? Então, é bom realmente ter isso aí. Enfim, e a sugestão para muitas novas pesquisas que podem surgir. Deixa só eu te perguntar uma coisa assim inicialmente. Agora que você é mestre, vai fazer o quê? Vai fazer doutorado? Sim, eu consegui a aprovação na PUC, né, no doutorado, e aí, caso aprovado aqui, eu vou continuar essa pesquisa no doutorado em psicologia na PUC. Ótimo, muito bem. E vai continuar pesquisando essa temática? Sim, mas com outra população, né? Claro, isso assim, o primeiro comentário, assim, que seria... É um ponto fraco, não é? É um estudo feito só com universitários. Claro que traz informações, tem informações inovadoras, mas o que é feito com universitários não pode ser generalizado para não universitários. Deixa eu, assim, rapidamente contar uma coisa que aconteceu conosco aqui. Nós desenvolvemos um instrumento, adaptamos um instrumento, que é a escala de autoestima, da Rosenberg, e, bom, tá perfeito, muito bom, estava circulando, né? E aí uma outra pesquisadora entra em contato conosco e diz, eu tenho aplicado isso em organizações, em empresas, e é uma coisa assim, muito curiosa, porque todo mundo tem uma autoestima muito alta, o que a rigor não seria ruim, mas é estranho quando todos gerentes, líderes, têm uma autoestima muito, muito alta. Alguma coisa está errada aí com essa escala, com as normas. Não é? Bom, nós fomos revisar normas, enfim, que foi feito, e aí a gente se dá conta que
a amostra de adultos era principalmente de universitários. E aí a gente também descobre uma coisa assim, muito interessante, né? Por alguma razão, a universidade baixa a autoestima das pessoas. Né? Antes de entrar na universidade, lá, uma autoestima mais alta, as pessoas que não estavam na universidade tinham uma autoestima mais alta, os universitários uma autoestima baixa. Nós estamos tentando aí fazer estudos para ver o que está acontecendo, o que está acontecendo com as universidades, o que se pode fazer para corrigir isso. A gente já fez 1 ou 2 estudos, mas é difícil, não tem mão de obra suficiente para fazer todos os trabalhos que deveriam ser feitos. Né? Bom, nós refizemos, então, um estudo com uma amostra de adultos normais, né? Gente que já tinha saído da universidade ou nunca entrou na universidade, e as normas são outras. Né? Aí tudo se encaixou. Então, por isso eu digo, tem que ter muito, muito cuidado quando se usa uma população muito específica, porque esses resultados podem realmente não serem adequados para outros grupos, outras populações. Você até menciona isso, bom, a amostra do Rio de Janeiro, mas é mais do que uma amostra do Rio de Janeiro, é uma amostra de universitários. Tem que fazer uma amostra de pessoas em geral. Não é? Essa é uma questão. Enfim, mas isso pelo menos mostra assim, aí os novos instrumentos, novas relações, algumas informações que são inéditas na literatura brasileira, não é? Então, isso aí realmente tem assim, bastante valor. Mas só talvez fazer uma ressalva aí de algum cuidado. Eu não vou entrar assim, em detalhes assim, da escrita. Está muito bem escrito, um errinho ou outro aqui ou lá. Mas tem uma coisa, 2 coisas, na verdade, que eu acho que tem que corrigir antes de mandar essa tese, essa dissertação para a biblioteca. Você menciona lá que o estudo foi aprovado lá pela comissão de ética, alguma coisa assim. Isso está lá na página, deixa eu ver aqui, aparece 2 vezes isso. Eu acho que na página 39, página 64, alguma coisa assim. Mas aí aparece 00000, o número do processo, só zeros. Então, você não está pondo ali realmente o número do processo. Então, põe isso, porque fica estranho para quem vai depois pegar essa dissertação e utilizar de alguma forma. Não é? Bom, isso é uma coisa. Mas, pensando agora, assim, na continuação dessa pesquisa, eu acho que se poderia incluir novos instrumentos. Né? Alguns instrumentos seriam bem interessantes. Primeiro, como está tratando aí isso como personalidade, não é? Seria bom um teste de personalidade. Não é? Isso poderia ser bem interessante. Então, tem aí uma coisa como a PFP, escala de... enfim, algum teste de personalidade poderia ser bem interessante. E tem algumas escalas aí de construtos da psicologia positiva que poderiam também ser bem úteis se fossem aplicados. A autoestima, não é, por exemplo, é um deles, não é? Porque tem aí muita relação com a autoestima. Então, usar a escala de autoestima poderia ser uma boa. Outra escala que pode ser bem interessante é a escala de satisfação com a vida. Não é? Como é que essa gente aí que aparentemente está mal aí, em função dos spoilers, aí, nas escalas que você adaptou, como é que eles são aí em termos de satisfação com a vida, alguma coisa assim. Não é? Então, poderia pensar em alguns instrumentos assim. Praticamente todos os estudos da psicologia positiva hoje têm escalas, né? Grandes, inclusive produzidas por nós, adaptadas. A gente publicava isso em artigos, continua publicando em artigos, mas aí vinha muito pedido, pode me conseguir essa escala, não acho o artigo, não consigo ler em inglês. Então, se publicou 2 livros sobre avaliação em psicologia positiva. Então, nesses 2 livros aí você encontra uma montanha de instrumentos. Bom, mas basicamente, Isabela, eu acho que é isso. As análises estatísticas estão bem feitas, são essas análises que deveriam realmente ser feitas. Vejo assim, nenhum problema ali, então isso está bem, está bom. O método está bem. Então, eu acho que basicamente é isso. Meus parabéns pelo trabalho, realmente um muito bom trabalho.
e trata de publicar isso. É muito importante publicar esses 3 artigos, especialmente os 2 e o 3, não é? Porque isso vai trazer informações, também, não é? Vai trazer informações novas e vai ser muito interessante, não é? Imagino que você tem já alguma coisa de publicação em mente, não é? Sim, esse estudo 1 ele foi aceito, né, para publicação já. E o estudo 2 nós estamos arrumando já para mandar para a revista. Eu até coloquei uma nota dizendo que foi submetido, mas eu queria também esperar para ver os apontamentos dos professores, né, para submeter logo em seguida. Muito obrigada, professor. Bem, muito obrigado, professor Cláudio. Passar a palavra, então, para a professora Marcela. Fique à vontade, professora, por favor. Obrigada, Hernandes. Obrigada, Isabela, aí, pelo convite, mais uma vez, por participar aqui da sua defesa. Participei da qualificação, então é muito bom acompanhar, né, eu e o Cláudio, né, na verdade, a gente acompanhar todo o resultado desse tempo aí, né, de intervalo de 1 ano aí do seu trabalho, que foi muito, né, assim, você fez bastante coisa de lá para cá, você teve muito fôlego, na verdade, né, porque você conseguiu escrever a sua dissertação em 3 artigos que praticamente estão prontos, né? Assim, claro que tem sugestões, claro que a gente pode melhorar uma coisa aqui ou coisa ali, mas nada que comprometa, né? Essencialmente, assim, a qualidade do seu trabalho, né? Então, acho que né, você está de parabéns aí pelo resultado que você entregou, né? Como disse o Cláudio, quando existe uma orientação por trás, alguém que acompanha, né? Que está ali sempre olhando para aquele trabalho, e mais o envolvimento do estudante, né? Do pós-graduando, que também conta muito, assim, o tanto que eu quero me dedicar àquele trabalho, porque às vezes o orientador não faz milagre, né? Então tem que ter a orientação, o acompanhamento ali de perto, de alguém que realmente, né, quer entregar um bom trabalho no final, né? Você fez uma coleta presencial que também foi muito surpreendente, porque hoje em dia a gente vê muitas coletas que são feitas online, né, com links, etc e tal. Então eu fiquei positivamente surpresa. Eu imagino que tenha sido, talvez, obviamente tem prós e contras, né, mas tenha sido um desafio para você, porque parece que você coletou alguns estudantes coletivamente, mas também individualmente, né, que eu imagino que seja, ô fulano, vem cá, me ajuda aqui, né, uma coisa assim, o que eu achei bem interessante também do seu trabalho, né, esse outro ponto aqui que eu gostaria de destacar, fora o fato de você já ter o artigo, um artigo aceito, e os outros 2, como eu disse, já bem prontos para submissão, né? A sua apresentação também foi muito boa, acho que isso é importante destacar. Então, antes de entrar nos pormenores, né, dos meus comentários, dos seus estudos, eu queria dizer que a sua apresentação foi muito clara, né? Então, assim, quem não leu o seu trabalho consegue entender basicamente tudo que você fez a partir da sua apresentação e num tempo adequado, né? Então, acho que você conseguiu também, essa é uma habilidade importante. Pode parecer que não, né, mas é também uma habilidade importante, porque normalmente a gente é convidado para eventos, a gente tem lá 25 minutos para falar de um trabalho, né, que a gente faz há 10 anos, né, então, assim, a gente tem que ter essa capacidade de síntese e passar informação para a nossa audiência ali, né, de maneira clara, de maneira a alcançar aí o objetivo e a proposta daquele momento, né, e você consegue fazer isso muito bem. Também conseguiu fazer isso muito bem, então fiquei positivamente também impressionada com isso, né? Outro ponto que eu achei muito importante no seu trabalho é o seu cuidado com o modelo teórico, né? Então, acho que isso também não é algo que a gente vê tão frequentemente, de ter um trabalho em que existe um modelo teórico que orienta toda a construção
dos objetivos e das suas conclusões, né? Então, assim, eu tenho ali um objetivo, eu tenho ali um resultado, eu tenho ali um arcabouço conceitual sólido, ou ainda que não seja totalmente consensual, mas sólido o suficiente para poder discutir os meus resultados. Então, acho que isso foi muito positivo também no seu trabalho, né? E aí, assim, eu fiz alguns comentários no seu documento que eu vou te mandar, tá? Porque eu não vou ficar falando sobre eles aqui, assim, algumas sugestões de texto para você mudar algumas seções, assim, não seções, mas mudar alguns parágrafos, né? Tornar talvez o texto um pouquinho mais fluido em algumas partes do seu trabalho, tá? Eu vou te mandar isso daí, mas eu queria fazer alguns comentários específicos nos seus estudos. O estudo 1, né, eu até li com muito cuidado, né, acho que está um estudo super bem feito, uma revisão sistemática super cuidadosa, inclusive registrada, né, o que também é um ponto super positivo aí do seu trabalho. Então, assim, eu fiquei pensando, né, não tem o que eu falar aqui, já passou por revisão por pares, etc e tal, né, então acho que não me caberia falar especificamente sobre a parte de construção do manuscrito e a parte de conteúdo do manuscrito. Eu só queria fazer duas observações que eu acho que são importantes para pensar na sua dissertação, na verdade, na fluidez da sua dissertação. Uma observação, ela tem a ver com a tabela, né? Assim, você, na página 21 e também na sua tabela, você usa a expressão idade média, né? Talvez fosse melhor usar média de idade, né? Porque idade média remete a um tempo histórico aí, né? Então aí as pessoas, às vezes, isso pode ser curioso, né? Assim, do ponto de vista do português. Então, a gente sempre opta por média de idade, né? E não idade média. Mas, assim, foi assim, tudo bem. Talvez na sua versão final de dissertação você possa corrigir, tá? Para ficar aí média de idade. E outro ponto que aparece na página 21 desse seu estudo é que você coloca que a média de idade, né, dos participantes foi de 18 a 46 anos, né? Isso não é a média de idade, isso é a amplitude etária, né? Então também você pode corrigir isso aí para a versão final da sua dissertação, sem qualquer tipo de prejuízo, né, do seu texto. Mas uma coisa que eu acho que seria importante, talvez você explorar um pouquinho mais na sua dissertação, se houver tempo para entrega e etc e tal, é fazer um link assim, sabe? Pensando nos resultados que você encontrou da sua revisão sistemática, que são resultados importantes ali, né, sobre o instrumento, que ocupa grande parte ali do seu trabalho, né, que é a PSPS, né, que é a Escala de Alta Apresentação Perfeccionista, como que esses resultados que você encontrou da revisão sistemática, eles podem te ajudar a pensar por que esses resultados, porque eles justificariam a adaptação do instrumento para o português brasileiro, sabe? Assim, como você pode linkar o estudo 1 com o estudo 2? O que você encontra ali, assim, e isso talvez esteja muito óbvio, né, porque, por exemplo, a gente vê ali que tem um problema de estrutura, né, no instrumento, assim, que alguns estudos encontram a estrutura original, mas perde metade dos itens, ou mais da metade dos itens, né, outros estudos, eles têm uma variação muito grande, por exemplo, de método, né, que você até fala sobre isso, de método de análise de estrutura interna, né, para chegar àquele resultado ali, e as especificidades das populações. Então, os estudos são, se não me engano, russos, italianos, chinês, Coreia do Sul, e Canadá e Estados Unidos, que é o que é mais frequente, porque essas escalas são todas de lá, né? Essas escalas de perfeccionismo, assim, 95% das escalas, elas foram desenvolvidas no Canadá e alguns estudos dos Estados Unidos e Austrália, né? Mas, então, assim, no geral, você tem uma população também muito diferente, né?
Primeiro que você tem uma população que é falante de um idioma que não foi contemplado, né, que é português brasileiro, né, especificamente, que também é diferente lá do português de Portugal. Você tem um grupo que é também diferente em termos de desenvolvimento, né, porque tem alguns autores, talvez você tenha chegado a ler, que dizem da importância de considerar fatores culturais no desenvolvimento do perfeccionismo, na manutenção do perfeccionismo, e em como o perfeccionismo tem se expressado e aumentado, né, a sua expressão ao longo do tempo, especialmente em culturas ocidentais, né? Então, você tem ali duas culturas que não são ocidentais, que é a China e a Coreia do Sul, e você tem todas as outras que são países mais desenvolvidos. Então, se você olha o IDH desses países, né, eles têm um nível de desenvolvimento mais alto que o Brasil. Será que a expressão do perfeccionismo aqui é igual? A gente tem visto em estudos que a gente está fazendo no laboratório que não, que parece que tem diferenças, né? Recentemente nós comparamos, por exemplo, algumas amostras de universitários também, né, brasileiros com argentinos, e a gente vê que até entre, né, países que são desenvolvidos, em desenvolvimento ali, mas que têm diferentes expressões, a gente encontra estruturas distintas para a escala. Nesse caso era uma outra escala, né, que era a escala de perfeccionismo do IPSR lá, né? Então, assim, talvez explorar um pouco mais desses aspectos do que justifica, do que dá ineditismo, do que dá originalidade para o seu trabalho, né? Para além de relacionar esses construtos, é a tentativa de entender como o fenômeno se expressa em uma cultura que é muito diferente das culturas em que a escala foi até hoje adaptada ou validada, né? Então, acho que isso talvez você não consiga explorar no estudo 1, mas talvez você consiga fazer nas considerações finais da sua dissertação, né, uma amarra para isso tudo, né? Dizendo do quanto o seu trabalho ele contribui para além de adaptar um instrumento, né? O porquê que adaptar esse instrumento neste contexto, considerando este construto, é importante para a área, né? Então, acho que isso vai dar robustez. Você pode explorar isso também nos seus artigos 2. Eu acho que isso você consegue explorar, essa questão cultural. Tem um trabalho do Curran e do Rio de 2019, em que eles discutem esses aspectos culturais. Eu acho que você pode usar esse trabalho, né, para pegar um pouco dessa discussão e incorporar no seu estudo 2, então isso me chamou a atenção no estudo 1, mas como ele está pronto, acho que você pode usar esse fio argumentativo para o seu estudo 2, majoritariamente, porque ele trata da adaptação do instrumento, mas também para trazer nas suas considerações finais da dissertação o ineditismo, a relevância, a importância do trabalho que você está fazendo, tá? Então, eu considero isso algo bem, bem importante do seu estudo e cada vez mais, porque quando a gente considera a área, o campo de investigações sobre perfeccionismo, 80% das amostras, elas são provenientes do Canadá e Estados Unidos, né? Então, assim, a gente sabe pouco como o perfeccionismo e as suas várias expressões, nas suas várias formas de expressão, ele está presente em outras culturas, especialmente em culturas que têm características, vamos dizer assim, não weird, né, que é aquela expressão ali dos industrializados, dos ricos, etc e tal. Embora o seu público-alvo, a sua população, seja uma população muito selecionada no Brasil, né, que o Cláudio falou, estudante universitário, não só porque é estudante universitário, porque o fenômeno pode se expressar diferencialmente, mas porque a gente tem uma tendência ali de ter uma população que é muito escolarizada, né, muito educada, e isso interfere, pode interferir na expressão do construto, né? Então, acho que, considerando o país como um todo, a gente tem um país não weird, né? Então, acho que dá para aproveitar isso aí e sinalizar a importância, né, de começar a investigar o fenômeno fora das populações aí, principalmente estudadas, tá? Bom, então essa é uma observação que vale para, né, o seu trabalho como um todo, tá? Outro ponto que eu fiquei curiosa, na verdade isso é uma curiosidade, você usa a expressão apresentadores perfeccionistas, né?
em muitos pontos ali, os autoapresentadores perfeccionistas. E aí eu queria saber se isso foi algo que você criou, assim, né? Você desenvolveu esse termo, né, para facilitar a sua escrita, ou se você viu isso escrito em algum lugar, e como que foi esse processo? Se você quiser já me responder, não precisa esperar a final, não. Assim, no livro do Hewitt, né, de 2017, ele traz esse termo, né, ele explora mais esse modelo abrangente do comportamento e ele traz esse termo, né, então, na tradução que a gente fez, aí ficou assim dessa forma, né. Tá, eu não lembrava de ter visto isso nesse texto dele aí, mas eu achei curioso, né, como ficou no português, autoapresentadores perfeccionistas, né, talvez no futuro a gente teria que, né, você que está investigando isso daí, pensar em alguma outra forma, mas deu para entender, né, de onde você tirou a inspiração, tá? Bom, aí já passando para o seu estudo 2, fora esse comentário que eu já fiz, né, para você explorar um pouquinho mais essa parte aí dos aspectos culturais, né, eu tenho ainda algumas observações, né, assim, quando o trabalho do aluno está muito bom, né, o Hernandes vai concordar, a gente tem que ficar encontrando coisas para falar, né, assim, da gente vai participar numa banca e a gente encontra os motivos para falar, então, assim, por que ela me convidou, né, porque eu vou dar alguma contribuição aqui para ela, né, então eu fico tentando encontrar formas de pensar em contribuições para o seu trabalho, né, que está aí realmente um trabalho muito bom, né. Eu observei que no estudo 2 aparecem estudos com a escala que não estavam contemplados na revisão sistemática, né? Você provavelmente fez a revisão em um tempo, depois foram publicados outros estudos, e você incluiu esses estudos aqui, né? E aí eu observo que tem um estudo que foi feito com adolescentes, que você cita um estudo aí com adolescentes, em que eles encontraram 9 fatores para a escala, né? Isso me chamou muita atenção, né? Porque é uma escala de 27 itens em que eles encontraram 9 fatores, ou seja, praticamente, né? É uma coisa bem curiosa, né? Assim, todos os itens que provavelmente são os principais itens da escala, eles devem ter formado um fator próprio, por causa do método, né, de extração ali do número de fatores, muito provavelmente usou a análise do Scree-Prot, né, e não análise paralela, por exemplo, né, provavelmente foi isso que eles fizeram ali para encontrar esse resultado. Mas o que eu achei que talvez valesse um pouquinho explorar rapidamente, já que você ainda não submeteu esse seu artigo 2, é que você explicar, se o autor dá alguma explicação para esses 9 fatores, porque eu acho que isso é interessante para discussões sobre a estrutura do instrumento. Apesar de ter sido com adolescentes, né, que pode ser, assim, o desenvolvimento muda a expressão da característica, mas por que 9 fatores? Ele chega a falar sobre isso, Isabela? Então, é o estudo de Bangladesh, né? Na verdade, a explicação teórica dele deixou a desejar. Ficou muito mais na questão da extração dos fatores, e eles nomearam, mas eles não construíram uma narrativa teórica que pudesse embasar a escolha e a nomeação desses fatores, né? Então, eu percebi que é um estudo um pouco problemático em relação a isso, porque ficou faltando, né, com base na teoria do Hewitt e também em outros estudos, eles não chegam a citar somente essa justificativa mesmo da extração desses fatores, né, que foi o mais diferente. Eles nomeiam esses fatores? Eu fiquei curiosíssima, assim, eles nomeiam os nó. Tanto que tem fatores que, por exemplo, 3 fatores ficaram com um item, né? Olha o problema, né? Então, ficou bem estranho mesmo, e a construção teórica não deixou muito claro em que eles se basearam para poder escolher. Eu acho que só ficou mesmo na questão do Scree-Plot. Pode falar, desculpa. E bem curtinho, assim, embasado teoricamente, né? Esses achados deles ali nas análises. Uhum.
Assim, inclusive isso que você está dizendo agora é muito sério, né? Porque um item sustenta um fator, né? Então, acho que o estudo aí em si é um estudo que tem algumas limitações também, né? Talvez valesse a pena colocar um pouquinho disso, assim, sabe? Só para a gente entender por que ele é tão diferente dos outros, né? Assim, porque assusta, né? Todo mundo encontra 3, mesmo, mas daí aparece um com 9, né? E aí você fala, tudo bem que foi em Bangladesh, que imagino que pode ter, né, uma cultura totalmente diferente dos outros, também pode explicar, mas, e adolescentes, mas 9, então acho que valeria a pena usar um pouquinho mais, né, de descrever um pouquinho mais esse estudo, já que ele é tão diferente, tá? Okay. Uma outra coisa nesse seu estudo 2 é que eu acho que seria importante você dizer que essa sua amostra foi uma amostra provavelmente de conveniência, né? Não foi uma amostra aleatória, né? Foi uma amostra de conveniência. Isso também é importante, né? Porque diferencia ali, depois estudos, foi feita uma amostra representativa, uma amostra aleatorizada. Não parece ter sido o seu caso. Né, as pessoas que foram aceitando os convites que você fez, né, direcionados, elas foram participando, tá? E aí também acho que é importante no método, nos procedimentos, você citar o período em que a coleta foi feita, né? Cada vez mais isso é importante por causa do tempo que demora para a publicação. Então, para a gente ter uma noção, né, de quando aquele estudo realmente foi feito, quando aquelas coletas realmente foram feitas, especialmente para características e que tem uma mudança muito grande com o tempo, né? Ou pode ter uma mudança com efeito ambiental, fruto de efeito ambiental muito, muito extensa, né? Bom, e aí, acho que eu tenho mais uma pergunta para você nesse estudo, e mais 2 questões, assim, quando a gente observa os resultados da análise de juízes quanto à dimensionalidade, eu acho que a gente já vê que ia ter um problema, né, no instrumento, porque os juízes, os especialistas, eles são os primeiros a detectarem ali um problema no nosso instrumento, né, então acho que isso já dizia ali que você podia esperar por problemas, né, quando você ia fazer aí a sua análise de estrutura interna, né, mas é só um comentário, porque a concordância foi baixa, né, para 2 das dimensões, né, ela foi alta só para autopromoção, se não me engano, né? Isso. Bom, e a outra coisa, assim, que é uma dúvida que eu fiquei para você, assim, eu entendi o seu caminho de análise, ele foi muito cuidadoso, né? Você fez escolhas cuidadosas, você fez escolhas que são comuns em outros estudos da área também, e de uma forma geral, estudos psicométricos de adaptação de instrumentos. Mas a minha pergunta para você é se você chegou a fazer uma análise fatorial exploratória com índices de ajuste, porque, pelo seguinte, tá? Quando a gente está trabalhando com um instrumento que é novo naquele lugar, que não tem estudos prévios, né, de comparação para aquela cultura, ou, né, quando a gente está trabalhando com instrumentos em que a estrutura fatorial, ela apresenta problemas, né, a estrutura interna do instrumento apresenta problemas, assim, você perde muitos itens, talvez seria uma abordagem um pouco mais conservadora, talvez, começar com uma análise fatorial exploratória. Então, a minha pergunta para você é se vocês fizeram isso, e aí vocês não acharam que ficou interessante, ou se vocês diretamente optaram pela confirmatória. A análise confirmatória, ela tem aqui o problema de restringir as cargas cruzadas, né? Então, quando você faz o modelo ali, você não permite os itens carregarem nos outros fatores, e não parece ser um padrão dessa escala. Parece que existem cargas cruzadas, inclusive é um critério pelos quais os outros autores que você cita excluíram itens, né? Carga cruzada, etc. e tal. Então, parece que a forma de expressão da escala é a partir de uma carga cruzada. E talvez por isso um modelo unidimensional tenha funcionado melhor do que o modelo bifactor, como você citou, os 3 fatores ali, né? Então, a minha pergunta é, quando você faz a fatorial exploratória, ela permite isso, e a confirmatória não, né? Então, eu queria entender se você chegou a fazer isso e por que essa opção aí direto pela confirmatória, se vocês não fizeram. Sim, nós fizemos na análise fatorial. Primeiro, nós fizemos a análise fatorial confirmatória,
do modelo do Hewitt, e que foi tudo muito bom, tudo muito legal, né, dos índices de ajuste e tal. Mas aí, conversando com o professor Hernandes, a gente decidiu fazer a análise fatorial exploratória. Aí, nessa análise fatorial exploratória, a matriz ficou com indicava ali 2 fatores, né? Mas aí, olhando essa matriz fatorial, em relação ao modelo teórico, ali de início, ficou diferente, né? Porque a autoapresentação perfeccionista tem aqueles 2 esforços, né? O esforço para a motivação para manter, proclamar impressões de imperfeição, e o outro que é de evitar impressões de perfeição. E nesse fator 1, carregou itens dos 2 esforços, né? E no outro, apenas de evitação. Então, vamos pensar que o fator 1 ficou ali com itens de autopromoção e ocultação, né, que foi isso que aconteceu, e o fator 2 com itens da não revelação. E aí, considerando que a gente fosse excluir as cargas fatoriais, né, iriam ficar com 14 itens, e, teoricamente, não teria como manter, né, essa estrutura, porque se fosse dividida em os 2 esforços, né, aí sim a gente poderia pensar. Mas isso aí, alguns estudos vêm trazendo essa questão da correlação entre essas 3 facetas, né? Olhando na questão dos esforços e das preocupações perfeccionistas, não tem assim nada empírico, mas eu fiz algumas inferências. Por exemplo, o perfeccionismo auto-oriental, ele carrega na questão dos esforços, né? E o perfeccionismo socialmente prescrito nas preocupações. E essa não revelação, ela está mais associada a esse perfeccionismo socialmente prescrito. Então, talvez, e até essa discriminação da não revelação com ocultação, que ficou ali sem diferenças, né? Talvez isso ainda não está sendo muito bem representado pelos itens. E aí, nessa análise fatorial, a gente viu que, teoricamente, não tinha como sustentar. Né? Sustentar. Então, teoricamente, ficou sem como justificar isso, devido a essa confusão mesmo, né, de itens da ocultação carregar lá e da não revelação, quando, na verdade, se fosse carregar, teria que ser não revelação, ocultação em um fator e a autopromoção em outro fator, né? Talvez aí, eu fiquei pensando, puxa, por que eu não utilizei o CPQ, né, para fazer as correlações com esforços e preocupações perfeccionistas? Porque a gente viu que, de certa forma, os itens têm algo em comum. Tanto que o Hewitt, posteriormente, ele fez uma escala como se fosse complementar da PSPS do esforço de esconder, né? A autoapresentação que ele faz ali, que tem um item que mensura. Tanto que esse item 18, ele logo é sugerido ali para excluir, né? Então, eles veem que dentro dessa autoapresentação também tem esse esforço que não está sendo muito bem representado, e eles construíram essa outra medida, né? Então, a gente vê que ainda falta, vamos dizer, itens que possam representar muito bem esses construtos, né? Não, mas é muito interessante, assim, eu acho, quando eu te fiz essa pergunta, eu ia, né, assim, pensando no motivo por que eu te fiz essa pergunta, porque eu podia apostar que ia dar 2 fatores na análise fatorial exploratória, né? Eu podia apostar, assim, e aí você me confirmou que isso aconteceu, né? Mas por 2 motivos, não só pela questão do esforço e pela preocupação, que eu acho que é algo muito importante, né? Que você está dizendo, né? Mas também pela forma como os itens são construídos, né? Na não revelação tem muito mais um aspecto verbal, né? Então é algo que eu quero esconder verbalmente, enquanto os outros 2, eles têm muito mais um aspecto que é comportamental, né? Um comportamento, uma ação de esconder não verbal. Então pode ser que isso, né, esteja mais associado ao esforço, né? E o outro mais a uma preocupação, que é aquela questão ruminativa, né? Que eu fico ali, etc. Então acho que faria sentido pensar nessa divisão aí que você está
está propondo também. E que bom que eles já estão pensando, né, numa revisão da escala, porque, né, talvez tenha realmente que estar mais alinhado à própria proposta deles de traço perfeccionista, né, que é aí o perfeccionismo auto-orientado, socialmente prescrito, né, que eu ia falar com você. Eu acho que num próximo estudo, quando, né, você for fazer, aí você já falou com o Cláudio que você vai fazer doutorado, eu acho que é muito importante você incluir uma escala, né, que avalie o traço perfeccionista, para você até conseguir entender o que é o traço e o que é o aspecto interpessoal, seja na satisfação com a imagem corporal, né, que é um construto que te interessa, mas também a questão da especificidade, da variância compartilhada ou não entre esses aspectos ali, que eu acho que ajuda a entender até o quanto que aquela medida pode complementar, né, na explicação de determinado fenômeno. Então, acho que vai ser muito interessante que você possa fazer isso, né? Mas muito legal esse raciocínio que você usou, que vocês usaram aí, a análise fatorial exploratória, muito bacana, né? Que bom que vocês fizeram e tiveram todo esse cuidado mais uma vez, tá? Bom, aí no estudo 2, ok, no estudo 3, né, já para concluindo aqui a minha arguição, né, as minhas questões com relação ao seu trabalho, tem uma parte aqui que eu anotei de instrumentos, deixa eu ver aqui na página 55, que aí eu já te falo aqui. Eu anotei o que era para te falar, eu acho que tem a ver com a forma como você escreveu a escala, vamos lá. É o seguinte, quando você fala no seu estudo 3 da escala de autoapresentação, você já está usando a versão em português, adaptada, né, ao português brasileiro, já é a versão adaptada, certo? E é a versão que vocês fizeram com os 17 itens, não é isso? Tá. Eu acho que você no início ali, você nem precisa falar que você está usando a versão, né, tal, original, do Hilt, do Flash. Eu acho que já valia a pena, talvez, ir um pouco mais na versão que vocês estão usando, né, que é a versão que você até fala mais para baixo, mas eu estou dizendo para você ir um pouquinho mais direto ao ponto, tá? Mas é só uma sugestão, assim, porque talvez o artigo vai ficar grande, né, não sei como é que você vai ficar de página aí, por isso que eu fiz algumas sugestões aqui no seu texto, né? E acho que valeria também a pena colocar na escala de satisfação corporal, se o score total, na escala o score, né, no final, o cômputo do score, ele indica, né, a maior pontuação indica satisfação ou insatisfação. Pode parecer óbvio, né, pelos seus resultados, mas é importante você deixar claro, né, para que facilite ali a interpretação e acompanhar o que você está trazendo ali nas páginas seguintes, tá? Ok? Ok. Outra coisa que eu acho que você pode explorar um pouquinho o seu estudo 3 está ótimo, assim, os seus resultados foram excelentes, assim, eu fiquei super surpreendida assim, com o percentual, né, do efeito ali da autoapresentação via autocompaixão, né, na satisfação com a imagem corporal, ficou muito bem feito, assim, foi muito bom, assim, o seu resultado, né, você está dizendo pra gente, assim, a autoapresentação perfeccionista só tem efeito na satisfação mediante a autocompaixão, porque é 83%, né, então, assim, é algo muito importante, assim, muito interessante, então, olha para isso, né, quem está lendo esse resultado, quem vai trabalhar com essas pessoas, olhe para a importância de trabalhar a autocompaixão, que está muito alinhado com estudos de intervenção para redução de níveis de perfeccionismo, né, em que o foco é a autocompaixão. Então, se a gente vê vários protocolos de intervenção para perfeccionismo, a gente tem, assim, em praticamente todos eles, não são todos, mas em praticamente todos, módulos de trabalho de autocompaixão. E o seu estudo, independente de não ser, né, não é um estudo de intervenção, não é essa proposta, não é nem um estudo longitudinal, como você mesmo sinalizou, mas ele aponta para algo muito importante, que tem uma relação, né, forte e necessária ali, né, para trabalhar o perfeccionismo, que é a autocompaixão, né? Então, seja no transtorno alimentar, seja para outras coisas. E aí, por que eu estou te fazendo esse comentário? Porque eu acho que você precisa explorar um pouco mais isso na discussão. Eu acho que a sua discussão está muito descritiva.
Então, você está descrevendo muitas vezes o resultado que você já encontrou mais para frente, mas eu acho que você tem condições de fazer uma discussão explorando um pouco mais, tá? A relação do seu resultado com a literatura da área, né? E sinalizando as implicações científicas, porque eu acho que tem uma relevância, né? Uma relevância científica ali, de uma lacuna que está sendo preenchida, mas uma relevância prática também. É uma relevância para pessoas que trabalham na área e que, né, trabalham com esses grupos, porque, por exemplo, perfeccionismo, né, e suas expressões, não está presente só em pessoas que são só perfeccionistas, né? O perfeccionismo está presente em pessoas que são ansiosas, em pessoas que têm transtorno de personalidade, em pessoas que têm toque, né? Então, acho que tem ali um canal, né, de um olhar do clínico ou das pessoas, né, da saúde de uma maneira geral, para esse fenômeno da autocompaixão e a sua importância, né, no tratamento do perfeccionismo. Então, acho que você pode explorar um pouquinho melhor isso. Acho que isso vai mostrar para as pessoas, né, que vão receber o seu artigo, qual que é a implicação, a relevância, né, a importância do trabalho que você fez. Então, não seja modesta, né? Bota ali a implicação do trabalho, que eu acho que tem muitas, tá? E você tem que destacar isso, ok? E uma última questão, um último comentário para você, que eu fui no anexo A, onde tem a PSPS, né? E vi que você apresenta a versão com 27 itens. Aí eu fiquei curiosa para ver qual que seria a versão com 17 itens, né? Eu não sei se é uma escolha assim, né? Talvez tenha que apresentar a versão adaptada de 27, mas talvez sinalizar ali quais são os 17 itens que foram mantidos no instrumento, né, para a gente, por exemplo, se eu quiser fazer um trabalho com a sua escala, será que eu vou usar 27 ou será que eu uso a de 17? Já considerando que você já diz que, né, que tem essa característica aí, especialmente com universitários, né, se talvez, como o Cláudio falou, se fossem outros grupos, outras populações, eu tenho que testar a estrutura completa, né, de 27. Mas para estudantes universitários, por exemplo, talvez eu poderia começar com uma versão reduzida, né? Que é uma versão ali de 17 itens, então seria interessante, tá? E aí a pergunta para você, para finalizar aqui com relação a isso, se você tivesse que recomendar o uso da escala. Vamos pensar que você está recomendando o uso da escala. Você recomendaria usar a escala como unidimensional? E qual você acha que seriam as implicações disso, pensando no modelo, que é o modelo compreensivo aí do comportamento perfeccionista, que vocês utilizaram? Como que você vê essa questão? Assim, né, porque tem lá todos os itens, eu posso utilizar o modelo original, porque ficou uma solução boa também, né? Assim, deu um ajuste bom, etc. e tal, mas você optou por usar o unidimensional com 17 itens. Se você tivesse que recomendar, eu entro em contato com você como pesquisadora e eu quero usar a sua escala, o que você diria para mim? Assim, o que você qual caminho que você me diria para seguir e por quê? Bom, na questão para universitários, né, se fosse outras amostras, eu indicaria que utilizasse a versão de 27, né, principalmente em amostras clínicas, mas, assim, com universitários, eu indicaria a escala unidimensional, que naquele momento os itens, eles representam melhor um fator global, né, então, a estrutura interna, os coeficientes de estrutura interna, eles representam melhor esse fator autoapresentação do que esses estilos interpessoais, né? Muito disso também vem em relação a um estudo do McGree, né, que ele fala ali dos estilos interpessoais, que independente do estilo adotado de não revelação de ocultação, esses estilos, todos eles vão predizer, no caso ali da amostra dele, transtornos alimentares, né? Então, de certa forma, a escala unidimensional ia cobrir, né, esse fator global, vamos dizer, da autoapresentação perfeccionista, e não ia ter implicações em relação às especificidades, né, ali dos estilos adotados.
E você acha que isso justificaria, ou pelo menos indicaria a necessidade de revisão do modelo do Hewitt e do Flat? Com base no seu trabalho e nos outros que estão sendo publicados. Uhum. O que você acha disso? Você acha que justificaria eles pensarem? Você está me dizendo assim, ó, só a autoapresentação perfeccionista, independente de considerar facetas de autopromoção, não revelar, ela já é um construto que acrescenta na explicação de alguns fenômenos, né, sem fazer essas subdivisões. Então, se essas subdivisões não são necessárias, né, empiricamente, como que isso está associado ao modelo? Né? O que você pode dizer do modelo? Valeria uma revisão? Então, A professora poderia repetir só o iniciozinho, porque a minha tela ficou um pouquinho, deu uma travadinha, eu não consegui entender o comentário seguinte, né? Tá, eu vou fazer, assim, a minha questão para você é uma questão, assim, não tem resposta certa, tá? Só para você ficar tranquila, assim, tem resposta certa, não. Eu só estou conversando com, né, uma colega, né, que está aí defendendo a sua pós-graduação, que leu muito sobre o assunto, e eu sou genuinamente interessada nesse assunto, né? Então, quando a gente está falando da escala de autoapresentação perfeccionista, né, você está dizendo assim para mim, olha, eu acho, os estudos da área têm apontado que as facetas, elas não acrescentam em muita informação. O que é importante é considerar a autoapresentação perfeccionista em si, né? Não é isso que você está dizendo, assim, que os estudos estão apontando, né? E você também encontrou isso aqui no seu trabalho. E a minha pergunta para você é assim, como que isso, o que respalda a construção da escala é um modelo teórico. Empiricamente, a gente está vendo que tem problemas com essa subdivisão em facetas. O que isso diz do modelo teórico? Você acha que os autores deveriam repensar essa inclusão de uma subdivisão, ou alterar, ou talvez propor uma divisão mais baseada, né, no modelo traço e menos baseada no modelo específico interpessoal? O que você pensa disso? Assim, eu acredito assim que o modelo teórico ele traz ali especificações assim pertinentes da autoapresentação, mas eu penso assim que vamos dizer desenvolver itens, né, que pudessem representar melhor essas facetas. Mas eu ainda fico pensando nessa estrutura de 2 fatores, né? Então, eu penso que repensar esse modelo de 3 facetas nessa estrutura da expressão interpessoal desses esforços e dessas preocupações perfeccionistas seria um melhor caminho, né? Dentro do meu entendimento, né? Eu vejo que daria uma discussão assim muito grande, né? Porque eu vejo que é uma tendência em não abrir mão ali dessa construção, né? Então, eu vejo que é bem difícil, mas eu iria por esse caminho, né? De que forma esses itens da autoapresentação representariam melhor esses esforços e essas preocupações, e não tanto em relação ao estilo de não revelação e ocultação, né? Então, eu seguiria por esse caminho. E em relação, não sei se deu para ouvir o finalzinho, para amostras universitárias eu indicaria um modelo dimensional, e para outras amostras, ali aquele modelo com 27 itens, mas claro, fazendo sempre análise fatorial exploratória para ver como que isso iria se dar. É tanto que nos outros trabalhos que ficaram com 3 dimensões, a gente vê que se a gente fosse considerar o critério de eliminar itens com cargas fatoriais menores que 0,50, todos iriam perder itens, né? Porque eles eliminam ali 0,30, então, de certa forma, ficou com 27 itens, mas por conta dos critérios que eles utilizaram ali naqueles estudos, né? Então, de certa forma, os itens não estão representando muito bem essas dimensões latentes, né, que a teoria traz. Ou seria construir itens novos, né, ou fazer estudos, ou então realmente revisar, né, essa proposta aí de talvez essas facetas, a criação dessas facetas tenha sido arbitrária, né, eles criaram isso arbitrariamente, teoricamente, né, sustentados, e empiricamente isso não se apresenta, né, então realmente... Eu até, quando eu estava estudando como que começou, né, eles pensarem na autoapresentação, em 1995, alguns estudos não foram publicados. Eu vi que eles mexeram, tanto que tem uma escala que leva esse nome,
de autoapresentação perfeccionista, mas no estudo de 2003 eles não fazem menção, é como se tivesse desligado, né? Mas os mesmos autores já tentaram essa escala lá em 95, mas não tem uma justificativa porque que abandonou esse tempo todo e depois né, retomou, não consegui achar essa resposta, né? Uhum. Isso aí abre uma brecha até para talvez construir um instrumento, né, baseado, considerando o construto autoapresentação, mas baseado na ideia de esforço e preocupação, né, e menos, e por que não, né, construir um instrumento? Não tem nada que impeça aí de construir um instrumento para cá, né, que aborde o construto, assim. Então acho que fica também isso daí, né, acho que seu trabalho abre essa possibilidade também, é isso que eu estou te dizendo. Né? Que ele também abre essa possibilidade. Bom, era isso, muito obrigada mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de ler o seu trabalho, né? É um trabalho muito importante para quem está estudando, né, esse fenômeno, e acho que vai ter muitas contribuições ainda para dar essas discussões, como a gente está fazendo aqui, né, sobre a autoapresentação perfeccionista. Então, parabéns a você, parabéns ao seu orientador, né, e mais uma vez obrigada pelo convite. Depois eu mando o texto para você ver os meus comentários mais específicos, tá bom? Professora, eu que agradeço, né, pelas suas contribuições e nós iremos considerar, né, que eu achei muito pertinente e nós iremos considerar, assim, as suas colaborações, seus apontamentos no estudo. Professor Hernandes. Muito obrigado, professora Marcela. Vamos convidar o nosso colaborador aqui, recém-doutor aqui, produto da nossa UERJ mesmo, né? Produto da prata da casa, né? Como se diz, e agora já um doutor e professor aí da Universidade Uniswan, né? O Luiz Felipe Rocha, que colaborou muito conosco, né? E também desenvolveu uma tese nessa temática, né? Faça os seus comentários e nos ajude mais uma vez, Luiz Felipe, por favor. Tá bem. Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem, que eu estou na UERJ, a conexão está oscilando aqui, mas agradecer a Isabela pelo convite, ao Hernandes, né, e especialmente agradecer por abrir esse espaço para um suplente que participa, né? Então, eu já sou aqui um transgressor, estou quebrando o protocolo e vou quebrar o protocolo mais uma vez para dizer, Isabela, por mim, você está aprovadíssima, né? Em termos práticos, isso não quer dizer nada, porque eu sou só um suplente, você vai ter que esperar ainda a posição na banca, mas em termos aí de aumentar o seu senso de autoeficácia para o doutorado, talvez você possa se sentir mais segura, porque eu fui surpreendido positivamente com o teu trabalho. A tua dissertação apresenta todos os elementos necessários, tanto pré-textuais, como textuais, como pós-textuais. O resumo da dissertação está muito claro e objetivo. Você apresenta de forma sintética todos os 3 estudos que você conduziu. Você prepara bem o leitor pelo que vem pela frente, né? E quando eu acabo de ler o seu resumo, eu volto para ter certeza que se trata de uma dissertação de mestrado e não de uma tese de doutorado. Né? Fiquei pensando como você conseguiu dar conta dessa magnitude de trabalho em apenas 2 anos. Eu só acrescentaria no final do resumo se a autocompaixão mediou totalmente ou parcialmente a relação com as variáveis estudadas. No resumo, eu não identifiquei isso. As tuas palavras-chave, de fato, são boas palavras-chave, né, para a dissertação, elas capturam bem o espírito da dissertação, mas eu não identifiquei algumas, nem nos descritores de saúde, nem no banco de terminologia da psicologia. Né? Talvez você pudesse padronizar isso por conta da indexação, né? Para ficar mais fácil de encontrar tanto a sua dissertação como os teus artigos quando forem buscar. A tua escrita, de modo geral, ela é muito boa, ela é difícil de ser encontrada em doutorandos, quem dirá em mestrandos, né? Então, parabéns. Toda a tua dissertação segue muito bem respeito às normas da APA, você apresenta todas as variáveis que você vai estudar, mas na introdução, a introdução da tua dissertação, eu achei ela sintética demais.
talvez por uma preocupação de não repetir tantas informações, porque cada estudo tem uma introdução, né? Ou mesmo pelo trabalho que deve ter te dado construir esses 3 estudos, talvez no doutorado, quando você for escrever esse capítulo introdutório, ele possa ter mais corpo para você explorar melhor alguns pontos, como, por exemplo, a história do estudo científico do perfeccionismo, né? Você bota em 1 ou 2 parágrafos, talvez isso possa ser melhor desenvolvido para ficar melhor para você mesmo, né? Para a gente entender que você entendeu e para isso ficar mais claro também para quem for ler. Todos os estudos apresentam justificativa, objetivos, um cuidado metodológico muito bom. No estudo 1, em todos eles, na verdade, você faz uma nota de rodapé. Nessa nota, para dizer, né, que esse estudo ou já foi aceito ou foi submetido, essa nota de rodapé já pode ser uma referência, né? Você já pode citar lá estudo 1, citar o teu artigo que está no prelo, né? O teu estudo que está no prelo, porque ele já foi aceito. E os que foram submetidos também. Você apresenta, né, ali no estudo 1, fica claro, conhecimentos avançados de psicometria, um método impecável, né? Você teve cuidados aí com as diretrizes da Prisma, com o registro da revisão, com a análise dos dados. Os resultados foram apresentados de forma organizada, a discussão atingiu o seu objetivo, mas cuidado com parágrafos muito extensos. Eu identifiquei no estudo 1, na discussão, um parágrafo com 19 linhas, né? Então, quando a gente chega no meio do parágrafo, a gente já perdeu como ele iniciou, e aí a gente não consegue absorver bem a mensagem que você quer transmitir. O estudo 2, é só uma curiosidade, né? À medida que eu fui lendo, eu fiquei curioso para saber como que essa escala se comportaria com os 40 itens originais, né? Porque parece que, se eu entendi bem, foi um jabuti que colocaram na árvore, né? Verificaram através de uma análise dos componentes principais, a estrutura com os 40 itens, aí reduziram para 27, e todos os estudos seguintes adotaram esses 27. Né? Mas você muito bem coloca lá na tua dissertação que a gente não recomenda mais o uso de análise de componentes principais para a gente verificar a estrutura interna. Mas eu acho que não vale a pena o teu esforço para isso, né? Acho que talvez dos autores sim, mas você talvez valha a pena se o teu interesse é a imagem corporal, né? Não sei se você está indo para a PUC do Rio de Janeiro para trabalhar com isso, que lá tem um grupo muito bom, mas talvez valha a pena você partir para uma escala de perfeccionismo mais específica para a imagem corporal, né? Seja adaptação ou mesmo construção disso. A autoapresentação mais vinculada à imagem corporal. O método do estudo 2 também está muito, muito bom. Como o professor Cláudio destacou, né, você precisa colocar lá o número do projeto que foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética. Acho que isso é comum quando a gente escreve primeiro para submeter, né? A gente omite esse número para preservar a revisão cega. Eu acho que vale dizer, no método do estudo 2, que ele é parte de um estudo mais amplo. Pelo que eu entendi, você fez uma única coleta, né, para o estudo 2 e para o estudo 3. Acho que vale a pena isso estar registrado, né, você ter esse cuidado de registrar que o estudo 2, aquele trabalho que você teve da coleta, na verdade, faz parte de um estudo mais amplo, assim como no estudo 3, você dizer, né, ele vai vir depois do estudo 2 em termos de publicação, você dizer que trata-se da mesma amostra do estudo 2. Né? Isso não desmerece o teu trabalho, mas eu acho que é importante que isso esteja registrado. Eu fiz isso, inclusive, no meu doutorado. Você pode até dar uma olhada lá, se você quiser. O estudo 3, né? Eu acho que vale a pena, vou te convidar para pensar nesse modelo teórico e pensar em explorar melhor por que você colocou o perfeccionismo, a autoapresentação perfeccionista, como antecedente. Né, e não a insatisfação com a imagem corporal originando a autoapresentação perfeccionista. Porque se a gente parar para pensar de acordo com o modelo cognitivo, né, a gente tem crenças disfuncionais que dão origem a estratégias de enfrentamento.
E uma das estratégias de enfrentamento que a gente tem à nossa disposição é o perfeccionismo, né? Uma estratégia de enfrentamento que a gente entende como disfuncional. Então, eu me sinto inseguro, né? Essas crenças disfuncionais vão me mobilizar negativamente, vão despertar emoções negativas, e eu tenho comportamentos de busca por segurança. O problema é que você destacou isso, né? O tiro sai pela culatra, a pessoa fica extremamente dependente desses comportamentos, e quando eles, né, não dão certo, a pessoa experimenta esse desconforto muito grande. E a autocompaixão, ela requer um olhar para além, né, por cima desses comportamentos de enfrentamento. Algumas pessoas acham que a autocompaixão é soft, é cor-de-rosa, mas, na verdade, a gente está pedindo que as pessoas façam algo que a evolução nos preparou de uma forma completamente diferente, né? A evolução nos preparou para ter sofrimento, a gente evita. Agora, tem dor, a gente evita, e a gente pede que a pessoa entre em contato com essa dor para que a gente possa trabalhar, e aí trabalhar essa vulnerabilidade diretamente que busca se evitar, né? No método, eu acho que vale você especificar por que você usou a short form e não a versão longa da escala de autocompaixão. Eu publiquei um outro artigo que verifica as propriedades psicométricas da short form, né? Talvez valha a pena você dar uma olhadinha também, que eu faço essa justificativa lá de quando usar a completa, quando usar a reduzida. E explorar melhor também nos resultados e na discussão esse modelo da autocompaixão que trabalha a vulnerabilidade, não sendo mais necessário, então, recorrer a comportamentos de busca por segurança, né? Que seria a autoapresentação perfeccionista. A pessoa não precisa mais evitar o contato com essa insatisfação, nem ativamente, nem passivamente, né? Porque a gente consegue trabalhar através da autocompaixão diretamente essa insegurança, na verdade. E talvez, não sei se vale a pena, se dá tempo, né? Ou se vocês acham isso interessante, testar, trocar o perfeccionismo e a insatisfação corporal de lugar e ver como é que esse modelo se conforma. É isso. Parabéns, Isabela. Tenho certeza que essas publicações aí vão ser muito relevantes, tanto cientificamente como para a prática profissional. E já fico aí na expectativa do que virá no teu doutorado, que com certeza, se o mestrado foi assim, o doutorado, então, né, que você vai ter mais tempo, vou ficar acompanhando de perto. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, professor Luiz, muito obrigada pelas suas considerações. O baremo o professor Hernandes colocou bem, e eu pretendo conseguir avançar mais ainda, né, e agradeço demais também o professor Hernandes, porque eu entrei de zero psicometria a um conhecimento assim que eu já consigo ler e entender, acompanhar, fazer análise com a supervisão dele. Então, agradeço muito ao professor Hernandes. Sem a orientação dele, eu acho que não seria possível, né? Professor Hernandes. Muito obrigado, Luiz Felipe. Bom, a Isabela, como transparece, né? É uma excelente aluna, né, e foi muito dedicada aqui esse tempo que ela esteve aqui, né. Eu acho que uma grande coisa que eu aprendi também, né, uma das principais coisas que eu aprendi para o exercício dessa profissão, né, com o professor Cláudio, foi quando eu perguntei para ele, num desses nossos encontros aí, como é que eles conseguiam se manter, né, naquele pós-graduação, nosso pós-graduação lá do Rio Grande do Sul, né? Tanto tempo, assim, no topo, né? Nota 7, tudo, a revista, também sempre uma revista de excelência, né? Mas com relação ao programa, o professor Cláudio, como é característica dele, né, muito objetivamente, ele me disse, é a seleção, Hernandes. É a seleção. O segredo aqui do sucesso do programa é a seleção. A seleção dos alunos é muito importante, né? Então, a Isabela, ela já veio, assim, também com uma iniciação científica muito boa, né? E a gente viu o potencial dela, né? E eu me surpreendo, desculpe, eu me surpreendo,
eu me surpreendo ainda hoje com ela, porque eu acho que hoje ela deu uma demonstração ainda de ter subido mais um degrau, né, nessa escalada dessa carreira que ela ambiciona, né, que é essa carreira acadêmica. E ela, sem sombra de dúvida, tem esse potencial para ser uma grande professora, né? Hoje ela recebeu aí a arguição criteriosa do professor Cláudio e da professora Marcela, né? E eu realmente fiquei assim também impressionado de como ela se saiu muito bem dessa arguição toda, né? A apresentação foi primorosa, né? E eu lamento muito ter que perdê-la, né? Porque como eu já estava com um número aqui regular de orientandos, não me foi permitido que pudesse continuar com ela, né? E agora tem uma regra aí que é 8 orientandos no máximo e tal, e aí, lamentavelmente, né, eu tive que ceder a Isabela lá para os meus amigos lá da PUC-Rio, né? Que é um programa fantástico também, está com uma equipe maravilhosa lá, não é? Coordenado lá para o professor Jean Natividade, que é outro filho acadêmico aí do professor Cláudio, né? E está lá com outro gaúcho também, que será o seu orientador, né? Então sucesso, né? Vai ter sucesso e a gente vai ficar aqui admirando isso, né? E eu agradeço muito a Isabela, né? Que ela tenha vindo aqui e tenha nos propiciado que a gente usufruísse desses momentos agora. Tá bom? Bom, vamos pedir então que vocês aí se retirem, não é? E para que a gente possa aqui conversar com os professores e em seguida já vamos dar, né, o resultado dessa nossa conversa, tá bom? Uhum. Então tá, vou pedir a vocês que se retirem então, né, todos, agradecer a presença de todos e voltem depois aí, né, para ver o que aconteceu. Nós faltamos em quantos minutos mais ou menos, professor? Eu acho que será bastante rápido, né? É Só uma observação, os documentos já estão no seu e-mail, tá? Tá, muito obrigado, tá. Isabela. Se quisesse por merecer essa aprovação, né? O Otálio faz jus a esse título que tu está sendo conferido a ti hoje, né? O título de mestre em psicologia, aqui pela pós-graduação em psicologia social, né? Da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Parabéns, né, por essa conquista. Eu também acho que foi muito merecido, né? Agora é celebrar, né? Muito obrigada, me sinto muito honrada. A presença de todos, né, esses professores maravilhosos que vieram aí, né, nos agraciar com seus conhecimentos, né, que não são poucos, né? E esperamos poder contar com eles ainda no futuro aí, né, para nos trazer sempre essa sabedoria, né? Muito obrigado. Bom, parabéns, Isabela. Muito obrigada, professor. Muito obrigada, professores. Me sinto muito honrada por tê-los. Nossa, me sinto imensamente agradecida. E também estou muito feliz. Agora eu vou dormir um pouquinho, descansar. Fazer um bom churrasco à moda carioca. Muito obrigada. Pena que eu não estou aí para participar. Parabéns, viu? Para você. Muito obrigada. Parabéns mais uma vez, Isabela. Sucesso aí na sua jornada. Muito obrigada. Parabéns, Isabela. Faço sucesso. Muito obrigada, professor. Então, um bom dia a todos aí, professor Cláudio, satisfação em revê-lo. Vamos ver se a gente se encontra com um pouco mais de frequência, assim, uma vez a cada 10 anos, pelo menos. Sim, vamos. Obrigado a todos. Gente, tchau, Pedro. Obrigada pelo convite. Tchau a vocês. Boa. Tchau, gente.